Aí pessoal, então a gente está começando agora pela primeira vez aqui um podcast na 1.8. Estou até com a plaquinha da 1.8 lá desde 2016. Então agora, quase 9 anos depois aí, num novo momento, agora aqui com o Guilherme Roquetti, né, o repórter aqui automotivo, colaborando também com a 1.8. E estamos nessa sala bonita aqui, que é da Live Your Way, que é do Rafa aqui, que vai apresentar a empresa também, né, Roquetti? Pois então, uma satisfação a gente está, primeiro, recomeçando o projeto e segundo, tá aqui com o Rafa, que é um parceiro nosso, que a gente tem trazido de outras histórias para cá para que a gente possa nos integrar, Rafa. Bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, Marco. Obrigado, Guilherme. Então, pessoal, a gente vai estar aí sempre tentando ajudar nos podcasts da 1.8 aqui dentro do nosso espaço da Live. Eu vou lançando informações aí dos nossos serviços ao longo dos dias. Que faz uma porção de coisa ali, viu? Gestão automotiva é o assunto da Live, né? A gestão integrada a gente vai contando ao longo aqui desse vídeo. Gente, mas a gente preparou então alguns materiais. O primeiro assunto da nossa pauta para hoje é um pouco da mudança do perfil, né, que os consumidores têm hoje. E a gente tem visto as stations se terminarem, a gente tem visto os hatches médios também se terminarem e hoje é tudo SUV, mas que não é SUV, né? Exatamente. O tudo SUV que não é SUV, a gente começa a ver já na classificação, por exemplo, do Kwid, que é o micro SUV, disponível aí a preços menores do que outros veículos. A gente vê, por exemplo, carros menores tentando aumentar a altura, ou não só a altura. Às vezes a gente vê, começou lá no HB20, HB20, HB20S, HB20X. Aí faz toda aquela imagem externa do carro com aqueles plásticos que dá uma sensação de off-road, de robustez, acabando sendo mesmo o carro embaixo. Né? Eu acho que o pioneiro foi lá na Palio Adventure, né? Lá atrás, lá, depois teve o CrossFox e tal, até chegar os dias de hoje aí que a gente está aí com o Terra, que se diz um SUV também, mas ele é nada mais que um hatch, né? Eu vou dizer para vocês que nessa época eu acho que ainda era mais honesto, tá? Porque o carro ele era o hatch aventureiro, era a station aventureira. Agora é descarado, assim, a gente dizer o seguinte, que o Terra ou um Kwid ou um Kardian são SUV, porque assim, a gente entende aqui no canal esses carros como modelos crossovers, que tem uma altura mais elevada, um visual um pouco diferente, mas que não é aquela preparação para usar no off-road, né? Que seria o caso, por exemplo, de um Jimny, né, de uma TR4, que são aí compactos que poderiam ser realmente SUVs, né? Sim. A Renegade, né, a própria Renegade, né? Também. E eu diria o seguinte, que o Jimny e a TR4 até eles teriam uma outra classificação nesse caso, a TR4 4x4. Eles são jipes de verdade, né? E o SUV, eu não consigo desassociar muito aquela imagem da Blazer, da Pajero, da SW4. Isso sim é um SUV, isso é um SUV. Tem um Caminhonete, como a gente tem diz aqui no Rio Grande do Sul. um pouquinho de apetite por lama, né? Eu citei Renegade a 4x4, não a 4x2. Mas ela já tem uma estrutura para ser aventureira, né? Não é uma estrutura de um carro que foi adaptado, não. Ela já nasceu com uma estrutura. Ele parte da plataforma Small Wide 4x4 do grupo Stellantis, então já tem uma preparação maior do que um Creta, por exemplo. Exato. Mas eu acho que o mercado, talvez até 90% do mercado, não dá a usabilidade do que um SUV, um veículo utilitário, como a gente fala. Então, por isso que as montadoras estão usando essa denominação de SUV, mas vendendo para o mercado urbano, basicamente. A gosto do brasileiro, né? O brasileiro pediu isso. E quando tinha, por exemplo, aquela Sportage antiga 4x4, ou quando tinha o Gran Vitara antigo 2000, 2001, 99 4x4, que eram SUVs de verdade, as pessoas compravam para usar na cidade porque era mais alto. E aí, ao longo do tempo, esses carros foram perdendo a tração 4x4, foram diminuindo a altura, foram, né, virando mais urbanos e a gente perdeu essa essência do SUV. Exato. E acabou popularizando. Exatamente. E aí, eu estava vindo até para cá, para o nosso trabalho, e pensando, eu comecei a olhar a quantidade de sedãs nas ruas. Contou nos dedos de uma mão, né? Basicamente. Sumiu a usabilidade de um sedã, porque o SUV normalmente tem porta-mala que
serve para o uso da família, enfim. O sedã, alguns têm uma litragem maior, mas normalmente não é necessário para o dia a dia. E aí eu comecei a perceber também o valor de mercado dos carros. Tu vai pegar, por exemplo, o carro mais básico da Chevrolet, da Hyundai, digamos, Onix, HB20, aí tu vai configurar eles na versão sedã. Carros que estão chegando nas suas configurações acima de 130 mil reais. Aí vem as montadoras com proposta de Kardian, com Tiggo 5, que está batendo valores inferiores a esses sedãs. Então, basicamente, o mercado também morre na questão do valor. Com certeza. A gente olha o carro e pensa no que ele entrega, o que o outro entrega, não tem como Por isso justificar. que o Basalt é uma boa proposta, porque o Basalt não te promete nada do que ele não cumpre. Ele é um carro simples, ele é um carro com plástico, mas ele é um carro com um bom porta-malas, com maior altura do solo, e aí, de fato, maior altura do solo, mas simples. Ele é, talvez hoje, o sedã, vamos dizer assim, SUVizado. Assim como o Fastback, que tem um tava porta-malas pensando a tão mesma grande coisa. quanto, né? Exatamente. O Sportback, ele tá na categoria SUV pela montadora. Né? Sim, Mais alto do solo, Tem mas o Fastback e o Pulse. com O um Pulse porta-mala o Pulse bem seria significativo. O Pulse seria o hatch e o Fastback o sedã. Sedã, exatamente. Mas aí, claro, porque você chegou à conclusão de que tu não consegue fazer um SUV sedã, né? Porque ele fica feio, né? Um crossover sedã. Claro, aquela caída da traseira e o ângulo de entrada e saída que a gente viu lá no Ford Ka, que o Ford Ka tem um ângulo total ali, né? Muito mais do que esses SUVs de hoje em dia. E a questão também de dirigibilidade, de performance, o próprio Fastback com a versão Abarth. Então tu faz aquele design de crossover, de SUV, de carro alto, mas com a dirigibilidade de esportivinho. Sim, esportivo. Exatamente. E assim, a gente precisa também entender, e a gente falou isso até há pouco tempo, Marco, até vendo no caso do Thera. O Thera, o que a Volkswagen fez? A Volkswagen preservou toda a essência que ela tinha de Gol e de Voyage, e isso é muito bom porque o carro tem muito do DNA da Volkswagen. Colocou essa caracterização de SUV, e aí a gente entende aqui o Thera então como um crossover, só que ela precisa vender para o público dessa forma, porque o público está nessa onda, vamos dizer assim. E eu acho que, na verdade, o problema não está na montadora de fazer essa leitura, de pegar essa pesquisa, fazer a leitura do mercado e trazer o produto. O problema está nas pessoas que compram uma coisa que não é. As pessoas pedem isso e as fábricas estão corretas, não é à toa que eles têm uma equipe de marketing, de engenheiros, enfim, de designers que fazem o que o público quer. Se o público brasileiro quer isso, quer que isso seja vendido como SUV, a montadora está fazendo a gosto do brasileiro e o brasileiro está satisfeito. Pois é, antes do lançamento do Thera, quando eu lia em canais e via reportagens sobre a possibilidade do lançamento do Thera, na minha concepção era um carro que estava numa categoria de equipamentos e de valor menor que o Polo, é a impressão que eu tinha, que ia vir abaixo do Polo, como se fosse uma substituição para o Gol, que estava abaixo do Polo. Aí chega no mercado, não, já é um SUV, já é um carro alto, já é outra configuração, é outro preço. E um pouco mais caro que o Polo. Mas eu acho que ele vai vender mais que o Polo por causa dessa pequena diferença de altura, por exemplo. Com certeza, porque ele foi feito a gosto do brasileiro, por designer brasileiro, por marketing brasileiro. E olha a Volkswagen, o que ela teve que fazer para o dia de hoje para poder atender o consumidor brasileiro. A gente tinha aqui no Brasil os melhores carros que a Volkswagen fabrica na Europa. A gente tinha o Fusca, que a gente já experimentou aqui no canal. A gente tinha o Golf, a Golf Variant. A gente tinha o próprio Jetta, que agora só tem o GLI. Ou seja, a gente tinha a linha top da Volkswagen disponível aqui no Brasil. E aí, para poder atender esse gosto do brasileiro, a gente inventou coisas aqui. Aí veio o Nivus, que é muito inferior a qualquer um desses carros que eu citei. E eu não estou dizendo que o Nivus é ruim, ele é um bom carro. Mas em relação aos produtos que tu tinha antes, de um Fusca, de um Golf, ou de uma Golf Variant ou de um Jetta, o Nivus é inferior. A gente tem o T-Cross, que também é um bom carro, mas é inferior a esses outros da linha europeia, da Volkswagen. E aí, cadê os Volkswagen bom? Cadê os Volkswagen da Europa? Cadê? Mas é o valor, né? É o valor. Aí tiveram que fazer
carros mais acessíveis para o brasileiro poder pagar, porque os carros acessíveis já são caros, né? Então os importados... Mas a gente empobreceu a gama, no caso. Não foi só a Volkswagen que fez isso, mas é um exemplo, né? Sim. O movimento de mercado da Volkswagen foi tornar ela, no Brasil, mais popular. Ela tirou os carros premium, porque ela produz carros premium com tecnologias... Bom, tá aí o Touareg que a gente gravou contigo, Rafa, 2014, com um ACC. Com tecnologia de hoje, né? 10 anos atrás. Exatamente. Então, aquela possibilidade de ter o Passat, que era um carro sedã grande, super completo, a Touareg como se fosse a caminhonete do Passat, a gente não encontra mais a possibilidade da compra desses Volkswagen. E eles existem. Existem. E na China faz sucesso. O Passat é vendido. Bom, na China tinha até pouco tempo até o Santana, né? Agora, o que a gente percebe é um movimento também de redução de oferta de modelos, né? Porque se a gente for levar em conta que a Chevrolet tinha anos atrás, ao mesmo tempo, o Classic, o Celta e o Corsa. E o Agile depois. Então tu tinha 4. Então tu tinha uma oferta grande. Aí a Volkswagen tinha o Gol G4, o Gol novo, o Up e o Fox. Então também tu tinha 4 possibilidades. Lá na Fiat tu ia no Uno Mille, no Uno novo, no Palio Fire e no Palio. Então também tu tinha 4 opções de entrada na marca. E aí tu vê todo esse movimento de mercado que terminou ali de 2018 para 2019, e depois com a pandemia, né, desvirtuou totalmente, que foi um divisor de águas aí. Tu não tem mais oferta de carro usado ou de carro no mercado acessível. Então tu chega numa concessionária hoje, tu chega na Fiat, tu tem um Argo, né? Mobi na Fiat. Tu chega na Renault, tu tem o Kwid e o que mais? Não tem outra coisa. O Cardian é um degrau acima. E com valores de entrada para comprar um carro desse que são muito altos. Eu, por exemplo, que gosto, sou um gearhead, eu vou chegar numa Fiat, olhar o valor de um Mobi, eu vou olhar um carro usado, mas com uma quantidade maior de itens. Eu vou no usado. Vou pensar na manutenção, mas eu vou no carro que vai me fornecer mais conforto, mais segurança, mais performance. É uma outra polêmica que a gente pode levantar, porque é o carro zero versus carro usado, né? Exato. Mas falando de carro zero, que a gente estava falando aqui, tem poucas opções de entrada, né, em cada montadora, né? Que antes tinha mais opções, né? E a gente está partindo hoje de 80 mil, né, um carro zero. Que agora baixou o IPI, então agora está vindo 60, uma lei para reduzir ali uns 10, 15 mil, né? Mas é para alguns carros só. Então pode ser que a gente tenha carros aí de 80 mil, tu baixa 15, vai ter por 65. Pode ser que tenha carros de entrada por abaixo de 70, mas bem de entrada, né? Aí a gente que já quer um carro um pouquinho melhorzinho, com alguns itens a mais, já vai a 90, né? Por exemplo, na Chevrolet hoje, eu tô falando antes do IPI agora, tá? Tu não compra um carro por menos de 100 mil. Agora eu acho que vai ter algum Onix que vai entrar aí, né? Falando de SUVs que a gente estava falando aqui, qualquer SUV de entrada parte. Já parte. A Chevrolet vai lançar aí um concorrente pro Pulse, pro Cardian e pro Terra, né? Mas assim, tu não precisa nem ser SUV. O Onix já estava 100 mil, o Onix normal, um mais básico. Mas então, o que acontece? Tem 2 fenômenos aí. Tu não tem mais tanta opção. Por óbvio que tu tem menos pessoas também dispostas a comprarem carros hoje, ok? Mas tem um outro fator que agora está se refletindo lá no mercado de usados, e a gente estava conversando esses dias lá com o Ronaldo, nosso parceiro também. Tem menos carro para vender, tem menos oferta. Porque, por exemplo, se lá em 2020 o cara chegou na concessionária e não conseguiu comprar o carro zero que ele tinha, ou ele deixou de trocar o dele por um zero, ele colocou menos um carro para outra pessoa em 2025, como a gente está agora, a comprar. Então, tu tem menos oferta de carros acessíveis aí. Por isso que envelheceu a frota. E aí tu vê na rua aí carro de 10, 12 anos. Sim. E o envelhecimento da frota também tem a questão do gap do valor para tu comprar um carro novo. Por exemplo, temos uma Mitsubishi 2015. Agora, para tu repor, para pegar uma Mitsubishi 2025, 26 do mesmo modelo, mesmo nome,
tu tem que dar talvez 3 ou 4 caminhonetes de diferença. Com certeza. Então tu acaba segurando, tu acaba não vendendo porque a capacidade para tu repor ela é muito gap monetário. Né? Eu posso entrar num outro assunto aí, deixa eu só dizer que a gente está aqui, né, junto na LTZ Performance, por isso esse barulho aqui do pessoal acelerando vai ter cada vez que a gente vier gravar Eu ia comentar tá? no final do vídeo, mas a gente está em cima de uma oficina, dentro de uma oficina, né? Que é a LTZ, que é parceira aqui da Liv também. E tem muito carro bacana, muita preparação legal. Uma hora a gente vai mostrar para vocês um pouco do que tem aqui. Com certeza. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que muitas marcas, e a Mitsubishi é a principal delas, começaram a mudar o desenho dos seus carros, né? Então ela sempre tinha aquela SUV tradicional, tipo a Pajero, com grande, reta, quadrada, com a roda atrás. E eu não sei em que momento da vida alguém achou que aquele design era feio e era ultrapassado. E aí eles começaram a voltar, né? A tirar essa história. Aí lançaram o ASX, lançaram o Eclipse Cross, que são carros comuns hoje em dia, né? E aí hoje o que acontece? Tu tem lá a GWM trazendo o tanque para cá com o visual que a Mitsubishi achou que estava ultrapassado. A La Jeep. Né? A La Jeep, exatamente. Não, né, o caminhonete não. É que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul caminhonete, então vocês vão ouvir aqui nos nossos podcasts caminhonete, tá? Porque o pessoal lá diz, a caminhonete é picape só. Não, aqui no Rio Grande do Sul também é, então a gente assume, a gente é gaúcho e pronto. Bom, mas traz aquele SUV, né, tradicional, com linha reta e com step atrás. E aí a marca que tinha tradição nesse desenho, perdeu. E na legislação brasileira de trânsito, agora está se abrindo uma brecha para veículos com a carroceria de Jeep para mudar a suspensão, para mudar pneu. A gente vê aí as pessoas fazendo trilha e quando sai da trilha fica com aquele medo de ser parado pela polícia e ser guinchado porque tem modificação. Só que são veículos que precisam da preparação para o uso que é feito. E na legislação agora tem essa possibilidade de legalização, contanto que a carroceria seja de Jeep. Então essa identificação com o step atrás e a altura do solo também tem regras na legislação. E existe na lei ali, né, a caracterização de Jeep. E esse é um serviço que a Liv pode prestar, né, que é exatamente esse conhecimento para legalização, né, de autorização para determinados veículos. Enfim, uma série, um dos itens que a Liv pode ajudar. Com certeza, se tu tiver algum projeto especial, a gente pode auxiliar vocês a tirar do papel e deixar pronto para o uso. É isso aí. Bom, vamos avançar? O que mais tem aí, Rafa? Temos também a questão de mudança de combustão para eletrificado e como que isso interfere nas manutenções, como é que tu pode manter teu carro por mais tempo em vez de trocar por outro. Eu não sei se alguns carros vão durar muito mais de 15 anos a partir de agora. Nem a combustão, nem o elétrico. Tá? E aí eu já vou dizer pelo seguinte, porque antes tu pegava um motor AP, ou tu pegava um GM Família 2, Família 1, e pegava o óleo que tu fritou batata, botava no motor e ele funcionava. Agora não existe mais, tu tem que botar o óleo 0W20 num Argo, e num Argo que tem um motor aspirado, no 1.3 aquele 4 cilindros, no outro de 3, mas o Argo ainda é simples, perto dos outros 1.0 turbo que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que quando o carro começa a passar por um tempo depois e cai em algumas mãos que ainda tem essa concepção, eles vão se deteriorar e não vão chegar. É uma mudança cultural que tem que ter, né? Diz que o problema não é o carro, é o dono, né? E cada vez mais está sendo isso. O caso do Onix é um caso clássico, porque esse motor já vinha sendo usado em tracker, em outros carros, né? E nunca tinha sido ouvido falar de problema, porque eram donos mais caprichosos. Quando caiu na mão mais popular, uma gama maior de pessoas do Onix, alguns não fizeram a manutenção correta, deu problema na correia e estourou o boato. Né? E nessa questão de manutenção correta, interfere o tipo do óleo que o Guilherme comentou. Se não for exatamente a especificação, tu destrói os componentes internos. E nos motores antigos, com o óleo que tu fritava uma batata, funcionava. E aí, pela manutenção errada, culpa a fabricante. A fabricante fez para usar aquele óleo lá, não é para usar outro, né? Só que é uma mudança cultural que o brasileiro também tem que entender,
de que é tudo mais sensível, mais delicado, tem que ser perfeitamente a especificação, não pode pegar um paralelo que seja ruim, muito menos pegar uma especificação diferente, mas é uma mudança cultural que vai ter que ter no Brasil. E a gente com a parte de oficina mecânica, a gente consegue perceber mudanças, pegar um carro de uma geração de 10 anos atrás, tu consegue retificar motor, tu consegue ir consertando, né, a parte de mecânica. Aí tu pega um carro novo com motor menor, de alumínio, redução de peso, a parede é mais fininha, tu não consegue mais fazer uma correção, não existe mais a correção, ou tu troca o motor inteiro, porque tu não tem o que fazer. E o que dirá então dos elétricos? Sim, e aí é que tá, na questão do elétrico, assim, eu acho que com o que a gente tem aqui no Brasil, com a capacidade de engenharia que a gente tem do brasileiro, daqui a pouco tem Dolphin Mini com um motor AP, tá? Porque assim, não tá muito longe, esses dias eu vi, eu vi na rua, eu acho que era um Santana com roda de Dolphin, então quer dizer que a roda já cabe. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que no caso do elétrico, talvez ele demore mais para estragar, porque o motor elétrico não tem peça de atrito, né? É componente eletrônico, então talvez ele vai mais longe, mas quando ele estragar... É descartável, provavelmente. É o fim do veículo, não tem conserto. Mas eu acho que a tecnologia das baterias, pelo menos automotivas, está melhorando muito. Sim. Eu já vi documentários sobre o decaimento da saúde da bateria depois de 5 anos, depois de 10 anos. E não é algo como se fosse o celular que, meu Deus do céu, né? O celular não dura nada. E o carro acaba durando, acaba diminuindo talvez em 10 anos um range de 50 a 100 km a menos do que a bateria original. Isso em 10 anos. Agora a gente pensa num desgaste de 10 anos num carro a combustão, também é muito grande, só que ele vai continuar abastecendo e vai continuar rodando a mesma coisa. Mas eu acho também que nos próximos 10 anos a gente vai ter formas de substituição dos componentes de bateria, talvez não a bateria toda, mas os módulos de custo menor. Eu acredito, pelo menos, que vai melhorar. Eu concordo contigo. Conforme o fabricante, né? Tem fabricante que tem determinados tipos de bateria que dá para trocar módulo, mas aí tem vários tipos de bateria, né? Mas o meu receio, e aí vai um pouco dessa onda de eletrificação que a gente está tendo aqui no Brasil, é que o Gurgel lá nos anos 70 já tinha inventado o Itaipu elétrico. A Fiat aqui no Brasil já tinha criado o projeto de Palio elétrico em 2004, 2005 e depois fez em 2011 de novo com a Weekend. E por que isso não foi para frente, assim? Eu acho que agora a gente está vivendo uma imposição de uma agenda chinesa, que o que a China fez? Uma BYD, por exemplo, pegava projetos da Toyota e fabricava um Toyota Corolla da BYD, é só ver no Uruguai, eu boto a foto aí no insert. Tinha vários lá, eu vi vários. Eu acho que a BYD pegou esses projetos, entendeu como é que se fabricava um carro, e aí quando ela entendeu e maturou isso, ela disse, agora eu vou fazer do meu jeito. E aí, então, começou a botar as baterias nos carros. E as outras montadoras de qualquer outro país precisam se adaptar ao mesmo tipo de tecnologia que o mercado está comprando, porque a China consegue fabricar com custo menor para chegar no cliente a custo menor, entra na massa e aí vira tendência. E no meio do caminho, tu estava citando a Fiat ali que planejou os carros elétricos já desde do Palio, enfim. A Fiat sempre foi uma pioneira em várias coisas, né? E aqui agora, então, nesse meio do caminho, o híbrido, que pode ser uma boa solução para o Brasil, pelo menos nesse momento, né? De ter um carro que tenha um impulso elétrico ali, ainda queria o híbrido da Fiat não movimente as rodas, né? Sim. Mas ajuda no motor e isso pode evoluir, né? Então, acho que vem uma evolução nacional aqui que eu acho que vai ser bem legal. Eu aposto mais no híbrido do que no próprio elétrico. E a solução da Fiat é muito inteligente. Tirando a Odete Reutemann, que gosta de xingar o Brasil e dizer que é uma solução tupiniquim, e tem isso, né? Mas a solução da Fiat é muito inteligente. Ela fez um sistema que ajuda o motor a combustão com o motor elétrico e que ajuda a economizar combustível. E se ele não traciona as rodas, por exemplo, ele ajuda a carregar a bateria que tu usa no limpador, no ar-condicionado, na mídia e tudo, né? E também ajuda a roda. E é um sistema mais barato de fazer. É uma evolução, não tem como negar que é uma evolução. E não deixa perder a potência do carro, que nem a gente preocupava. O carro 1.0, se ligar o ar-condicionado numa subida da serra,
Sim, como evoluiu. Mas o meu receio dessa questão dessa agenda eletrificada da China é um pouco assim, ó. Até que ponto a gente está preparado para isso? Porque eu não tenho condições de ter um carro elétrico no meu condomínio porque não tem uma estrutura, né? Onde eu vou carregar. E a outra questão é que a China tem excedente de produção de carro. Então, e eles também têm muitas fábricas que têm ligação com o governo. Então, eles não querem diminuir a produção. Onde nós vamos despejar isso aqui? E aí, daqui a pouco, tu vai ter, daqui a alguns anos, um lixo tecnológico espalhado na rua. Aí, o que tu vai fazer com isso, entendeu? Bateu, quebrou, descarta e tchau. E o descarte é um problema, né? Então, essa coisa do elétrico ser ecologicamente correto pode não ser no descarte. Tanto na parte da fabricação quanto na parte do fim da vida útil do produto, né? E tem um outro detalhe que eu fico com receio. É que enquanto a gente comprar esses produtos, a gente deixa, entre aspas, de incentivar toda uma engenharia, toda uma produção, toda uma criação, uma tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, instalada em todas as fábricas. Na General Motors, na Fiat, a Ford agora não mais, mas a Ford ainda tem um centro de desenvolvimento aqui, na Volkswagen. Todas essas fábricas têm centros de desenvolvimento no Brasil, e investem no Brasil, e tem profissionais brasileiros. Até agora, o que eu vi, por exemplo, da própria BYD com a fábrica, é que talvez mais eles vão montar o carro aqui, apertando o parafuso com um kit que vem pronto, do que vão criar ele aqui, né? E aí fica essa questão. Basicamente a nossa indústria está virando montagem de produtos e não desenvolvimento, porque a gente está se adequando ao que vem de fora e não criando coisas novas. Mas a gente tem, ainda assim, as fábricas daqui criam. Tu pega a Fiat com o Pulse e com o Fastback, são criações brasileiras. A Volkswagen com o Terra é uma criação brasileira. Mas aí é a opção do consumidor, né? Enquanto os chineses, sim, estão montando aqui, porque estão divulgando o Dolphin Mini como sendo fabricado no Brasil, mas não, ele é montado no Brasil, né? É o esquema SKD aqui. Né? Embora eles vendam o Dolphin Mini como sendo brasileiro. Mas, enfim, a gente tem capacidade para... Os engenheiros brasileiros, daí a Fiat comprova, e as outras montadoras com certeza têm possibilidade de fazer híbridos evoluindo, né? Sim. E aqui, por exemplo, em Canoas, a gente não precisa nem ir longe. A Ubra tem um curso de engenharia mecânica, ou engenharia automotiva, enfim. Acho que é engenharia automotiva lá. Com certeza estão ligados na eletrificação. Agora sim. Agora é que faz um tempo que eu não tenho contato. Mas... A questão de uns 8 anos, quando eu ainda trabalhava lá na Ubra TV, teve um evento da universidade que trouxe ex-alunos e teve um ex-aluno dali de Canoas, que morava lá em Foz do Iguaçu, e ele criou um kit elétrico para botar no Fusca. E fez um Fusca elétrico. Isso há 8 anos atrás. Isso, 8 ou 10 anos já. Porque a mais recente, a Fueltec aqui de Porto Alegre também desenvolveu, né, a eletrificação no Fusca e tal. Então, a Fueltec a gente tem referências, né? Tem referências no Brasil, no Rio Grande do Sul. A gente está falando aqui porque a gente é de Porto Alegre, conhece, está próximo aqui da Fueltec, da Ubra. Mas no Brasil, com certeza, né, o Brasil todo deve ter. A Fueltec é o exemplo maior que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia. Saiu daqui, do Sul, começou com coisas de programação da injeção e ela é conhecida no mundo inteiro e o pessoal de preparação usa, na sua grande maioria, a Fueltec. Estou falando aqui, estou falando fora, né? A Fueltec podia participar aqui do bate-papo, aí fica o convite aí, pessoal. Gente, acho que a gente evoluiu bem até aqui, né? Pra mim, tô satisfeito com esse primeiro episódio aqui. A gente sem treinar, sem preparar material, a gente... É o primeiro episódio, a gente vai aprendendo, vai melhorando com o tempo, galera. Já descobri que eu preciso de uma garrafinha d'água, porque deu uma vontade de tossir. Pô, ter todos os copos e as águas ali, era só pegar. É isso aí. Mas, gente, então, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Esse é o primeiro de vários podcasts que a gente vai vir fazer aqui na Live Your Way, junto com o Rafa e também com os profissionais aqui da LTZ que a gente quer convidar, porque tem muita gente boa que tem conhecimento aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, também se inscrevam no canal da Live e nos perfis do Instagram, tanto da Live quanto aqui do canal 1.8. E, claro,
os nossos reviews que a gente faz com os carros, estão aí à tua disposição. Vai ter mais bate-papo, vai ter mais podcast, eu e o Guilherme conversando numa outra mesa. Essa aqui vai ser para convidados e hoje a gente estreou, claro, com o Rafa, porque essa sala é da Live e vocês vão ter que conhecer todo esse processo que a Live pode oferecer para os seus clientes, né, Rafa? Com certeza. Então, fico à disposição aí de todos vocês. Quando precisarem de alguma coisa automotiva, é só entrar em contato. Segue aí, Live 1.8. Valeu! Tchau.